Para Sim. começar, eu quero agradecer muito você ter topado o convite de estar aqui conosco, né, nas nossas lives de terça-feira. É um prazer te receber aqui. Ansioso pelo nosso papo, por esse tema. Eu acho que é um tema bastante relevante. E queria que você se apresentasse para o pessoal que não te conhece, para conhecer um pouco mais de quem é a Michelle. Claro, com certeza, Gabriel. Primeiramente, eu que agradeço aí pelo convite, né? Nossa, é uma satisfação enorme estar aqui com vocês, né? Levando um pouquinho de conhecimento, especialmente sobre esse assunto, que é um assunto que está muito em alta nesse momento, né? E a gente precisa finalmente entender o que é o BIM e implementar isso nas nossas rotinas. Bom, meu nome é Michelle Mor, né? Sou engenheira civil, já sou engenheira já vai fazer 12 anos já que eu me formei, então já tenho um tempinho de mercado. Eu trabalho há muitos anos na AutoQI, praticamente não, desde que eu me formei, né, como engenheira. Que legal. E então eu trabalho com desenvolvimento de software, né? Eu trabalhei ativamente no desenvolvimento do Eberic, de 3 versões do Eberic. Depois eu mudei lá de setor e tudo mais, então já hoje trabalho com a parte de inovação, né, na empresa. Eu Legal. trabalho no departamento de inovação e produto, né? Então é ali que a gente define, ali que a gente acompanha as tendências do mercado, define os recursos que vão entrar nos programas e é ali que a gente está inventando moda, né? Vamos dizer assim. Poxa, E além trabalhar da na área de UTI, inovação em uma empresa inovadora deve ser tudo de bom. é legal. A gente está sempre, costumo dizer que a gente está sempre à frente, né? Porque a gente Sim. ferramenta que as pessoas vão usar. Então, a gente tem que estar sempre alguns passos à frente para poder levar as novidades para o mercado, né? Então, é isso que assim que funciona. Além da AutoQI, aliás, dentro da própria AutoQI, eu ministro muitas palestras, né? Sou responsável pelas palestras técnicas da linha estrutural já há uns 8 anos. Então, dou palestra no Brasil inteiro. Estou bem acostumada já a levar o Eberic aí para o Brasil afora e agora o BIM também. E também tem alguns projetos pessoais que eu tenho desenvolvido nesse momento, né? A Reacelere, que tu comentaste esses dias com o Danilo, inclusive, Sim. né? Que eu estava presente até. Então, é mais ou menos isso. Eu trabalho com software e levando conhecimento também, né? Que legal. Inovação. Eu vou sempre nessa linha. Viram então, para todo mundo que está Basicamente aqui, isso. o peso da nossa convidada de hoje, né? E assim, acho muito legal, acho muito bom receber mulheres aqui, porque tira um pouco aquele. O próprio Danilo tá aí, grande Danilo, a live com ele foi sensacional, tá no nosso feed. Você que quer saber mais sobre paredes de concreto. Eu acho muito bacana trazer mulheres, primeiro para quebrar esse estigma de engenharia masculino e tal, isso não existe, as mulheres estão arrebentando na cena aí, e assim, eu não vou falar aqui como visão de consumidor, eu acho que assim, algo que eu vejo como uma líder de mercado no seu segmento, realmente é uma empresa que é diferenciada em tudo que faz, na qualidade dos seus produtos, até na própria comunicação. Eu acho que a gente brinca muito com o nosso nome aqui, Engenharia de Alta Performance, e acho que a AutoQI, ela passa isso da alta performance em projetos, né? Os projetos estruturais, hidrossanitários, elétricos, enfim, todos esses complementares, e a gente começa a fazer uma interface que vai ser um pouco disso que a gente vai conversar aqui, isso tem um pouco a ver com o BIM. Então, Michelle, para a gente começar, o que é BIM? Que tanta gente fala, mas na hora de explicar, falta palavras. Talvez a gente tenha que começar dizendo o que não é BIM, né? Sim. Porque, assim, por mais que Verdade. eu já tenho isso super liquidado, mas eu ainda percebo que o mercado ainda não entendeu muito, né? As pessoas associam muito o BIM com Revit, com modelo 3D, né? Então, assim, pessoal, primeira frase, anotem. O BIM, eu falo isso. É claro que parece que eu sou suspeita, né, por falar isso, a conta do Revit é um outro software, mas não é. É que BIM não é software, na verdade, né? O Revit eu falo porque é o que Sim. a galera usa muito, mas BIM não é software, né? Não é software e não é só modelagem 3D. Na verdade, o BIM é uma construção virtual da obra, modelo virtual feito de forma integrada e colaborativa, onde a gente tem elementos paramétricos, né?
que é isso? O que é elemento paramétrico? Elementos com informação. Então, se lá no CAD a gente tinha, por exemplo, um conjunto de linhas que formavam um pilar, agora a gente tem um pilar que é um elemento composto por aço, por concreto, e vai ali de madeira para fazer a forma dele. E essas informações vão ser usadas depois ao longo de todo o ciclo de vida da obra. E aí funciona a mesma coisa para o projeto de instalação, os projetos de instalação, né, todos eles, a parte de arquitetura. Então, basicamente é isso. O BIM. O que é o BIM, então? É um modelo virtual da nossa obra. A gente está levando para o computador a realidade, né? A gente está levando para o computador o que a gente teria lá no canteiro, com informações para que a gente consiga trabalhar de forma colaborativa. O que é trabalhar de forma colaborativa? Todo mundo junto, desde a parte inicial, né? Se integrando, trocando figurinhas, e a gente consiga, então, abranger todo o ciclo de vida da obra aí através dos benefícios do BIM. Nossa, Não sei perfeito, se eu muito esclarecedor. Não, com certeza, e eu acho que assim, já chegou quebrando um pouco esse preconceito, esse paradigma, acho que não é nem preconceito, mas esse paradigma que BIM é um software, né? O pessoal fala muito assim, começar a usar BIM ou aprender a usar o BIM como se BIM fosse um software que você domina e está usando, e na verdade o BIM é uma filosofia de trabalho, né? É uma unificação entre as diversas áreas que já existem hoje, né? Onde você junta complementar com arquitetônico, com planejamento, com orçamento, todas as áreas que estão envolvidas naquele projeto de edificação, de construção civil ali, para integrar aquelas informações, porque na verdade o que acontece hoje, cada um trabalha na sua plataforma, no seu software, cada um trabalha na sua diretriz específica. E isso, ao longo de todo esse tempo aí, trouxe e traz, né, algumas questões, né, pontos de compatibilização, alguns problemas, algumas restrições que às vezes só são identificadas lá na frente, quando a obra já está executada, sendo em execução, no caso, e aí, ou seja, aquele gráfico mostra bem o custo é maior para resolver e vários outros problemas decorrentes disso. Então, o BIM, na verdade, é a integração de todo esse trabalho na fase inicial, na fase de projetos, onde todas as pessoas começam a entender e criar o seu projeto dentro de uma metodologia comum e uma linguagem que se fala. Então, BIM, galera, não é software. Na verdade mesmo, a equipe toda tem que estar junto desde o início, onde estão montando o plano de necessidades, né, daquela obra. Porque todo mundo deve participar já desde o início, né? Isso é muito importante para que todo mundo fique alinhado nessas informações, nesses objetivos, porque a modelagem ali ao longo do projeto e também na parte de gerenciamento de projeto, isso tudo vai ter que estar abrangendo esses objetivos da obra. Então, isso tem que estar bem alinhado desde o início, né, entre todas as pessoas que vão fazer parte da equipe, para que a gente consiga ter os benefícios reais do BIM. Perfeito. Então, assim, eu acho que a grande sacada já para a gente começar o papo é o seguinte: o BIM não é uma nova coisa. BIM são ferramentas onde você consegue integrar o que você já faz, falando você, no caso, uma pessoa que trabalha com projetos ou alguma diretriz dessa inicial da construção civil, que você já faz, só que ela vai trabalhar de uma forma com a comunicação mais sistêmica, mais integrada. Então, Michele, para a gente, assim, começamos a entender que não é um software, né? Começamos a entender que é uma metodologia de trabalho, é uma filosofia. Qual a diferença principal, pegando bem do estereótipo AutoCAD, né? Aí eu falo muito até da visão do engenheiro de execução de obras. Quando pensa em projetos, já bota dentro de um pacote CAD na cabeça. Então, assim, qual a diferença básica entre o BIM, né? As possibilidades do BIM e as possibilidades dos projetos. E aí, CAD eu vou abrir um pouco mais, não só para o AutoCAD, mas esses softwares de projetos, no geral. A diferença básica é a questão da informação, né? No modelo de CAD, nós não temos informações, a gente tem simplesmente desenhos, né? E então, a gente não tem como usar o que a gente criou no projeto para nada, assim. Ele não tem como conectar uma coisa na outra, porque é um desenho, né? Então, é basicamente isso. E no BIM, os elementos são todos paramétricos. Então, lá na arquitetura, por exemplo, uma parede não é só um conjunto de tijolo. É um elemento que tem camadas, que tem
uma execução ali por trás, tem o reboco, tudo isso tem um gerenciamento, como que faz isso no canteiro. Então, tem toda uma série de informações, uma camada de informações por trás disso, que depois vai ser do ciclo de vida da obra e que vai me permitir, então, conectar as etapas, né? E tirar proveito, né, disso, porque as coisas são integradas, então a gente tem muito menos retrabalho, tem muito mais assertividade, previsibilidade e tem muito menos custos que a gente não conhece. Então, a própria forma de fazer, né, no canteiro. Então, é isso que o BIM agrega, né? O BIM agrega essas informações que elas são usadas ao longo de vida da obra, ao contrário do CAD, que não tem informação nenhuma, que não nos leva a nada. Sim. Perfeito. E eu acho que aí a gente já começou a tocar num ponto crucial, que é até o nome, eu não sei se a gente abordou aqui, mas assim, o BIM é uma sigla em inglês que significa Building Information Modeling, ou seja, modelagem da informação da construção, numa tradução literal aí. Então, começa a diferença aí, né? A gente tem esse I no meio do processo, que é a informação da modelagem, aí a gente está falando de projetos da construção. Então, assim, eu vou pegar um exemplo, Michele, aí eu queria fazer isso a quatro mãos, você me corrija se eu falar alguma besteira aqui e sinta-se à vontade para complementar. Mas, basicamente, hoje, a gente desenha os projetos vou pegar aqui um exemplo de um arquitetônico no CAD, onde a gente faz lá, pode até fazer em perspectiva, os cortes, mas faz geralmente numa planta em 2D, né, 2 dimensões, e depois isso vai para um corpo técnico de engenharia, que vai ver os cortes, levantar os quantitativos disso, identificar, de acordo com o memorial descritivo, quais são as especificações dos materiais, vai começar a levantar os quantitativos que estão naquele projeto, para aí pensar numa composição unitária e começar a fazer o orçamento da sua obra, né? E no BIM, isso já acontece através dessa multidisciplinaridade entre softwares, pegando esse mesmo exemplo, né, de um projeto arquitetônico, você já faz ele num software onde você modela em 3 dimensões, ou seja, você já dá as dimensões reais, como ele ficaria na realidade, na vida real, e você já consegue especificar o seu material no projeto. Então, isso é legal, porque, por exemplo, se a gente está falando de alvenaria, você já consegue botar a especificação da alvenaria, junta quanto vai ser de massa, quanto vai ser basicamente aquilo dali. E quando você fizer o desenho, automaticamente você já tem o quantitativo atualizado, porque o próprio software já vai te entregar isso de acordo com o material, o quantitativo, onde já alimenta aquela sua base de composições unitárias, onde seu orçamento, no caso, eu gosto muito, assim, não sei nem se é um termo técnico, estou me falando aqui, mas é um orçamento vivo, né? Não é aquele orçamento, porque ele, de fato, ele é alterado à medida que qualquer detalhe no projeto ele é alterado, automaticamente altera o seu orçamento. Então, assim, a sua assertividade quanto aos itens que você está utilizando no seu projeto, quanto aos elementos construtivos que está utilizando no seu projeto, aumenta muito, né? Com certeza, com certeza. E porque Bacana. tem essa automatização, né? O que acontece? Os softwares BIM, eles têm lá suas bibliotecas, a parte de arquitetura. Então, você já associa os elementos com essas bibliotecas, né? Já tem as informações dos elementos, essas informações são passadas para as outras etapas. Então, qualquer mudança que for acontecer no projeto, isso tudo já é atualizado de forma automática, né? Então, a gente tem como usar essa informação ao longo de todo o ciclo e ainda mesmo se houver mudanças, né? A parte de projeto, por exemplo, eu sou especialista em projetos estruturais, né? Parte de projeto estrutural, eu faço lá no meu EBL, que é o meu projeto estrutural, os elementos, todos eles têm as informações FC, então é exportado junto, por exemplo, no pilar, é exportado a taxa de armadura, a área de aço que ele tem, a questão do volume de concreto, tudo isso é exportado. Então, essas informações, elas são levadas para os outros ciclos da obra. E se eu tiver que fazer alguma alteração depois do meu projeto, eu altero, o programa já faz os recálculos, né, conforme os itens normativos, e essas informações de quantitativos também são atualizadas. Então, é isso que eu estou falando, né? A gente tem todo esse intercâmbio de informações ao longo de todo o ciclo e, conforme forem acontecendo atualizações, essas atualizações também são reenviadas e a gente tem uma realimentação
dessas informações. Perfeito. E acho que assim, esse ganho, ele é altamente até intangível. Ele é tangível financeiramente, você consegue metrificar o quanto você consegue prever talvez possíveis restrições ou problemas futuros que aconteceriam na etapa de execução, mas também o intangível que eu vejo assim muito nas etapas de construção, que informação ela vem associada à comunicação, né? E hoje você tem uma questão muito de intermediários. O cara do planejamento não fala com o cara até fala com o cara do orçamento, mas aí ele não vai falar com o cara do projeto. Aí já tem um intermediário que vai levar a informação que o orçamento falou que tal. Então, assim, quando você coloca todo mundo num grupo digital ali, né, onde o BIM é o centro, essa metodologia de trabalho unifica as informações, você começa a ter áreas que são altamente complementares e importantes se conversando. Isso é sensacional. O ganho de performance que isso tem para o projeto é incrível. Então, você pode ter um debate com a pessoa de orçamento, talvez, sobre composição específica, unitária de material, conversando com o projetista sobre a especificação do material que ele utilizou na hora do projeto, e aí o planejamento fala, mas se a gente colocar isso, talvez o avanço físico aqui, e aí, então vamos simular? Como é que ficaria o andamento dessa obra em tanto tempo, em X meses? Então, você pode percorrer, inclusive, a construção, né, durante a linha de base do projeto. Esse ganho aí, eu acho inestimável. E outra, tudo isso de forma, custo, não vou falar zero, mas lá embaixo você não tem impacto de gastar material, mobilizar mão de obra, descobrir isso lá na frente, com a própria compatibilização de projeto, uma tubulação que encontra uma viga ou encontra outra tubulação, talvez sistemas diferentes. Isso aí você já identifica anterior, né? Isso envolve uma quebra de paradigma absurda, né? Porque o que acontece? Nós somos acostumados a cada um trabalhar no seu mundinho, né? Eu faço a minha estrutura, fico aqui fechadinha, entreguei o meu projeto, acabou. O fulano lá faz o elétrico, faz a mesma coisa. Então, o que acontece? No BIM, a gente tem que ampliar a nossa visão da obra. Então, a gente precisa aprender. Nesse primeiro momento, né, os projetistas estão odiando, porque eles estão tendo que sair da sua zona de conforto. Verdade. Sim. Então, o que acontece? Eu mesma, esses tempos eu fiz um curso agora que era sistemas construtivos. Eu estava aprendendo modelagem de projeto de hidráulica, de projeto de elétrica, porque eu preciso entender quais são as necessidades das outras disciplinas, porque eu preciso saber o que eu posso fazer na minha estrutura, né? Quanto mais a gente prevê o que a gente pode fazer e a gente entender a obra de uma forma multidisciplinar, melhor para a gente. Porque o que acontece? No BIM, a gente vai ter esse estudo das interferências, né? Que a gente chama. Então, assim, se eu não conheço os outros sistemas, eu vou fazer o meu projeto só pensando no meu projeto, sem pensar nos outros. Então, a tendência que acontece é o seguinte: quando vier os outros projetos, eu tenho muito problema de clash, por exemplo. E aí, o que acontece isso, né? Às vezes dá tanto problema que a pessoa tem que praticamente refazer o seu projeto. E aí o cara vai dançar nessa brincadeira, se ele não ampliar a visão dele. Então, nesse momento agora, é muito importante a gente aprender a trabalhar de forma colaborativa, definir essas premissas de modelagem, né? Isso tudo tem que ser visto anteriormente, junto com o BIM Manager e toda a equipe, para que a gente faça o nosso projeto já com esta visão, entendeu? A gente vai ampliar nossa visão. Então, eu não tenho mais uma visão só de estrutura, agora minha visão é da obra. E com isso, eu vou fazer meu projeto já de uma forma muito mais assertiva e reduzir as minhas chances de ter clash. Porque, ok, vai acontecer, mas eu não posso ter muito disso, porque senão também vou ficar improdutiva, e aí vai piorar para o meu lado. Então, o profissional agora, ele está tendo que estudar, sim, ele tem que voltar, tem que aprender, a gente tem que ampliar a nossa visão. Então, na verdade, mudar a nossa mente, mudar a forma de trabalhar e entender isso é um dos primeiros grandes paradigmas e uma das maiores dificuldades da implementação do BIM, tá? Segundo o que eu tenho estudado. Realmente é um primeiro ponto bem importante, assim. E eu acho que, assim, de novo, é uma mudança estrutural no sistema, porque você começa a educar toda a cadeia, né? Porque, assim, desde o cliente, né, que vai começar a entender que as coisas elas são interdependentes, porque hoje, como você falou muito bem, hoje é cada um no seu mundinho. Então, ele conversa com o engenheiro, o cara dá o escopo do serviço dele, né? Nem comenta só, como você falou, visão da obra. O cara fala, não, meu projeto
sei lá, estrutural, ou hidrossanitário, ou elétrico. Então, aí ele cota com um, cota com outro, aí depois cota com a execução, que vai falar, você pegou. Então, assim, o cliente, se ele não tiver o tino de entender que as coisas elas são interligadas, e às vezes não tem mesmo conhecimento técnico, isso é nossa área, às vezes o cliente ele não quer se envolver, né? Então, assim, você começa a educar mostrando que, primeiro, obra para acontecer tem que estar todo esse grupo trabalhando junto, e até a questão do time de execução também, né? A qualidade dos projetos que chegam na obra, a qualidade da informação que é gerada. Hoje, como você falou, se você trabalha só no seu mundinho ali, entrega o seu projeto daquela mesma maneira que você fez, sem se preocupar com as compatibilizações, né? Com as esperas, talvez, do próximo profissional que vai pegar aquela estrutura como base, tá levando. Hoje, no BIM, você já começa a ter um problema de restrição. Fala, poxa, aquele projetista ali, os projetos dele sempre dão incompatibilização, e aí a ponta já causa, né? O bom do BIM é que é um ponto que eu anotei aqui, que é a questão da tomada de decisão baseada em dados certeiros. Você toma decisão, mesmo. Talvez ali você consegue identificar o ponto de tal projeto que está dando interferência em tal etapa. Então, isso eu acho que é um ganho assim de especificidade na identificação do problema a ser resolvido e a decisão a ser tomada de uma clareza gigante. Né? Com certeza, isso tende a agregar muita qualidade nas soluções, né? Porque o que acontece? Sim. O que a gente via até então também gerava muito improviso, né? Muito improviso. Então, chegava, que nem você falou agora há pouco, né? De ter uma viga e uma tubulação passando aqui. Isso aí acontecia muito, né? Sim. E aí, eu que sou da parte de estruturas, pior ainda, porque eu sei que aquilo ali não é só uma questão de improviso, mas também de segurança, porque eu sei que quando coloco um furo na viga, eu tenho uma redução da seção, da capacidade resistente da viga, então eu tenho que botar um reforço. Só que essa viga já foi concretada e ela não foi colocada com essa armadura adicional. Então, quer dizer, é um improviso que reduz a qualidade, né? Dá retrabalho, para tudo lá na obra e agora o que faz, né? E além de tudo ainda tem uma questão de segurança, né? Então, a gente tende a ter muito mais qualidade nas obras a partir do BIM. Ele veio também para propiciar isso, né? A gente tem muito improviso hoje em dia na construção, né? É uma coisa muito normal. Então, também existem vários benefícios aí, né? Mas esse também é um bem importante porque acaba melhorando a solução técnica, né? E isso pra gente, enquanto profissional da engenharia, eu acho, assim, um ganho muito legal, porque, poxa, que bacana se eu sei que eu tô fazendo um projeto de melhor qualidade, né? Que é um incentivo técnico para mim, assim. Agrega valor ao seu trabalho, né? Sim. Exatamente. Está agregando valor ao seu trabalho. Exatamente, está agregando valor ao meu trabalho, com certeza. Então, são pontos bem importantes, assim, né? E são coisas assim que sempre aconteceram, a gente sabe que está errado e nunca. A gente sempre aceitou isso. Então, tudo bem, não tinha antes muita tecnologia também para permitir isso, mas agora a gente tem, então a gente não pode negar isso, né? A gente tem que abraçar essa causa mesmo, não tem jeito. Perfeito. E assim, tem o tópico de vantagens, a gente está largando aqui, eu nem vou parar para a gente discutir elas e elencar, porque a gente vai acabar falando durante o papo. E uma coisa interessante aqui, Michele, que a gente já abordou é o seguinte: bom, entendemos que a dinâmica ela é em grupo, todos os profissionais envolvidos eles trabalham numa dinâmica de interoperabilidade, ou seja, o trabalho que eu desenvolvo ele vai ter uma interseção com o trabalho de outro técnico, né, na execução do empreendimento. E a empreendimento eu estou falando de tudo que envolve ele: orçamento, planejamento, execução, né, os requisitos depois, do cliente. Exatamente. Manutenção, segurança do trabalho, tudo mesmo, né? Que a gente consegue, inclusive, algumas coisas interessantes, algumas possibilidades, é a questão do próprio BIM, da análise de eficiências, né? Eficiência térmica, eficiência energética. Você consegue ter esses ganhos. Por isso que a modelagem é importante, a eficiência energética. Como que eu vou saber, como que eu vou conseguir prever a eficiência energética se lá na arquitetura eu não definir os materiais? Não definir que material eu trabalhei. Cada material tem uma eficiência diferente, né? Então é isso que eu tô falando, assim, ó, tudo isso tem que ser modelado desde o início, tem que ser acordado com todo mundo junto, o que eu preciso colocar enquanto arquiteta, o que eu preciso definir enquanto projetista de estruturas.
Então, tudo isso muito bem conversado lá no início, para que a gente consiga, de fato, fazer as próximas etapas. Senão a gente vai ter muita remodelagem, a gente nunca vai conseguir ter Sim, o benefício do BIM como ele deve ser. Aí a gente só vai ter os sim. trabalhos do BIM, a gente não vai ter os É, benefícios. os E não é benefícios para isso que a gente associados. está aqui. Não é para isso que a gente está Exatamente. aqui. A gente está aqui Exatamente. para ter benefício, né? Então é isso que é bem Claro. importante, assim. E É, sabes que uma coisa que eu só gostaria de comentar, que eu acho que é um sim. agravante, assim, é que no Brasil eu falo muito isso com o Danilo até. Na verdade, ele fala muito isso, e é muito verdade, assim. A gente tem, no Brasil, a gente não tem a cultura de fazer projeto, né? Sim. Quantas vezes eu já vim assim para mim, a Michelle precisa de um projeto estrutural, mas a fundação já tá executando. É. Quer dizer, como que estão Parece que é executando proforme, a né? Para fundação? cumprir, para dar o check no checklist ali que tem um projeto estrutural, mas na verdade, faz aí, bota um pilar a cada 3 metros mesmo, 20 por 20, 15 por 15 e vai, não cai, né? E isso é um hábito, meu Deus, que é uma perda de performance gigante, talvez, Nossa, muita, muita, muita. A né? gente não tem escopo, a gente não define o que a gente quer, né? Exatamente. Então, isso é uma cultura também que vai ter que cair um pouco, né? Um pouco E o bastante. interessante disso que você falou é que essas práticas, elas não são adotadas porque o pessoal talvez é má fé ou às vezes não conhece, mas assim, tem É eu cultural, acho que é cultural e é na consciência cultural. coletiva dos profissionais que assim, isso é ganho de tempo, isso é ganho de performance, né? Não, a gente vai acelerar, agilizar o lado aqui, já soltando a execução, quando na verdade um projeto pensado, estruturado, você poderia, poxa, economizar Muito. 30% numa estrutura mais eficiente, numa instalação pensada para atender a sua demanda, materiais Com com eficiência certeza. energética, pensando um pouquinho a longo prazo a manutenção disso. Então, assim, a cadeia ela é sistêmica. Agora, para a gente pensar assim, Michele, já na forma um pouquinho mais técnica, beleza, a gente vai ter vários profissionais que eles trabalham, né, cada um em sua área específica, mas, como a gente falou, é um conjunto de softwares, né? Que estão ali associados. Cada profissional vai ter o seu específico para executar o seu projeto. Como que eles se conversam depois? Como é que funciona isso? Através do que a gente chama de interoperabilidade. Que eu tenho até que falar meio Hum, pausado, senão eu erro. essa palavra é complicada. Interoperabilidade. O que é interoperabilidade? É o intercâmbio de informações. Simples assim. Sim. É a troca de informações. O que acontece? Eu tenho lá o meu software que gera um PRJ, o fulano de tal tem um Revit que gera um RVT. Então, assim, se cada software tem a sua extensão, né? O seu tipo de arquivo. Sim. Se a indústria de softwares fosse desse jeito, a gente nunca teria como fazer o BIM. Uhum. Porque os modelos não iam se conversar. E eu preciso compartilhar o meu modelo e eu preciso receber outros modelos. Então, por isso veio a interoperabilidade, né? Esse conceito, ele veio lá uns anos atrás, né? Em 95, a Autodesk ela criou uma aliança, porque eles perceberam que seria impossível haver uma fornecedora de software no mundo, ou em cada país, sei lá, que fosse fazer uma solução. Então, eles viram que eles tinham que fazer os softwares se conversarem. Então, em 95, a Autodesk criou uma aliança com desenvolvedoras de software e eles viram que era viável fazer isso, fazer esse intercâmbio de informações mesmo com softwares diferentes. Então, em 2008, se eu não me engano, 2008, foi criada a Building Smart, que eu não sei dizer se é um grupo, né? Uma É uma comunidade, entidade, né? Sim. é uma entidade sem fins lucrativos que Sim. eles padronizaram, então, como que essas informações são trocadas entre os softwares e criaram o IFC, Bacana. que é o formato aberto e É um universal que a formato gente... universal, vamos chamar assim. Isso. Então, o que Perfeito. faz? A Building Smart, ela regulamenta como que deve ser a passagem dessas informações. Porque, assim, eu tenho um pilar lá no meu Eberic que eu exporto ele para outro software e o arquiteto tem que ler lá no Revit o meu pilar. Como que essa informação, esse elemento é transferido do meu Eberic para outro software, sendo que o outro software vai reconhecer esse elemento como um pilar, né? Então, é isso que a Building Smart faz. Ela regulamenta como que esses elementos são passados, né? Através de um padrão de formato, um padrão de
vamos dizer assim, de nomenclatura do arquivo, Sim. do arquivo não, do elemento, né? Sim. Então, ela padroniza isso e ela regulamenta isso. Então, ela veio justamente para ter essa questão padronizada, porque não posso cada um não pode fazer o seu, né? Tem que ser um padrão para que isso aconteça. Então veio daí. Então, essa comunicação ela ocorre através da interoperabilidade, que a gente chama, que é esse compartilhamento de informações. Isso. Bacana, Exatamente. que aí começa assim, eu acho que esse é um anseio, porque que às vezes não entra muito, começa a desenhar na cabeça das pessoas, e aí ou pelo menos na minha era um pouco assim, que eu falava, tudo bem, não é um software, são vários, mas como isso vai se conversar, né? Assim, e inclusive de fornecedores diferentes, né? Que aí a gente está falando, eu acho legal até, fazendo um parêntese, porque você é desse business aí, da visão da Autodesk de entender isso. Lá atrás, eu achei legal que você colocou, a gente não está falando de uma coisa recente, né? Apesar de agora, tá? Isso já vem há muito tempo atrás, então já era conversado. Você vê que lá atrás a Autodesk já previu que isso ia acontecer, a Building Smart já vem tomando forma. Inclusive, a gente conversou isso com o Danilo, ele trouxe esses pontos que você colocou aqui, e ele trouxe um negócio interessante que, assim, é uma das maiores indústrias do mundo, a indústria da construção civil, e uma das mais arcaicas do mundo, porque se você olhar o que o pessoal está fazendo nas engenharias mecânicas, de produção, onde utilizam esses softwares para automobilística, de aviação, enfim, a dinâmica, onde já são construídos todos os modelos em 3D, e você consegue fazer todos, há muito tempo, né? Absolutamente todos os testes no computador, para quando. Imagina você construir, sei lá, um avião aqui, o custo que está associado a isso, e assim. O risco de falha associado é mínimo. Você não pode errar quando você vai construir um avião. Eu que gosto de viajar, dou graças a Deus, porque isso exatamente, entendeu? E a gente pega e traz para uma indústria tão grande como a indústria da construção civil e talvez boas práticas de outras engenharias, né, que possam ser utilizadas como benchmark, ser adotadas. Isso aí, poxa, a gente fica até se sentindo esquecido, né? Por que na indústria da construção civil o que movimenta de recurso e talvez essas boas práticas eu vou falar no passado, não tinham chegado ainda. Que aí a gente já começa a entrar, porque agora sim, é uma realidade, né? Como a gente falou, já é aplicado isso em outros países, cada vez mais eu acho que essa conversa você começa a entender quando o burburinho tá alto, né? Então, assim, o BIM já é um burburinho já tem algum tempo, mas a gente está se aproximando de uma coisa mais concreta. Parece que tem uma lei aí que diz que obras públicas em 2021 vai ter que ser no BIM. Como é que é isso, Michele? Sim, na verdade já saíram alguns decretos aí, né? Mas agora a gente saiu 10.306 agora no início de abril, que já prevê para o ano que vem, né? 2 órgãos. Ano que vem, cara. Isso é amanhã já, né? Imagina. Amanhã, verdade. Nossa, porque imagina, implementar o BIM não é de um dia para o outro, né? Envolve um processo, tudo, um período de aprendizagem, né? Então, esse decreto 10.306, ele já está prevendo o BIM para o ano que vem para o Ministério da Defesa e Infraestrutura. Então, eles já vão começar no que vem, né? Na parte de projetos de engenharia e arquitetura, em projetos de grande relevância. Ele tem um roadmap, né? Então, ele segue alguns marcos. Ano que vem, a gente tem o primeiro marco, que é essa parte de projetos de engenharia e arquitetura para projetos de grande relevância. Lá em 2024, a gente já avança para a parte de gestão de obra, orçamentação também. E lá em 2028, isso continua e ainda abrangendo as obras de média relevância que eles chamam, né? Então, para esses órgãos, o negócio já está aí, já está acontecendo. Na verdade, muitos órgãos até já estão implementando lá. Né? Lá na AutoKey a gente trabalha muito com... A gente tem um produto lá, o mercado não conhece todas as nossas soluções, tá? A gente vai passando aos poucos, mas a gente tem um produto nosso, que é um serviço, na verdade, que é o Implanta BIM, né? Onde a gente faz todo o acompanhamento, né? Toda a consultoria de implementação do BIM, tanto para grandes construtoras, quanto grandes escritórios e ainda os órgãos públicos, né? Então, a gente já trabalha com isso há algum tempo, né? Acompanhando, fazendo diagnóstico, grau de maturidade desses órgãos, né?
quais são os objetivos e fazendo projetos pilotos junto com eles. Então, alguns já estão fazendo isso. O Exército, por exemplo, foi pioneiro, né? Eu fiz um projeto estrutural, foi o primeiro projeto, a gente nem tinha Clash ainda no Iberic. A gente fez tudo no olho. Verdade. Deu um trabalho aqui. Voltou várias vezes. Eu fiz o projeto e a gente fez, cada um fez um seu lá na AutoQI, eu fiz estrutural e de vez em quando vinha, Michele, bota um furo aqui, bota um furo lá. Era bem trabalhoso. Então, para te ver, nem tinha as ferramentas ainda. Isso aí já faz uns 5 anos para te ver. Então, assim, a coisa já está andando, né? Só que esses órgãos agora, eles vão ter que encarar. Então, ano que vem, eles já vão ter que estar fazendo isso aí. A gente sabe que o governo, ele contrata muito, né? Ele contrata as empresas privadas de projetos e tal, para fazer os projetos. Então, apesar disso valer para o governo, obviamente, isso está respingando no setor privado, né? Claro. E se a gente quer se manter competitivo aí, a gente tem que abraçar essa causa, né? Não tem mais jeito, assim. Não então, tem mais é jeito. para ontem. E é um processo demorado, né? Para ter uma ideia, o nosso Implanta-BIM lá, existem vários... a gente fecha os pacotes conforme as necessidades, né? A maturidade. Um dos períodos mais curtos para implementar é 6 meses. Um dos pacotes mais simples, vamos dizer assim, sabe? Sim. Então, é algo considerando demorado. que já tem um estágio avançado de inteligência na gestão e comunicação entre as partes ali, né? 6 meses. Pô, dado interessante. Dado interessante. Então a gente trabalha com um período meio que mínimo, assim, até dependendo do tamanho da equipe, até dá para reduzir ainda um pouquinho, mas assim, esse é o período mínimo mais ou menos padrão, assim. Então, quer dizer, não é uma coisa que é rápida, entendeu? De uma hora para outra, do dia para noite. Tem que aprender as técnicas de modelagem, tem que aprender o trabalho colaborativo, aprender as ferramentas, né? Então, não é assim uma coisa simples, né? Então, assim, exige um investimento, né? Exige um investimento ali. Então, é para ontem, assim. Eu não quero apavorar ninguém, mas desculpa. Não, verdade, porque assim, a gente tá trazendo esse tema agora e você falou para amanhã, e é mesmo, né? A gente estava até conversando um pouco antes aqui, falando assim, primeiro que tem dois universos, né? Primeiro, uma galera que se conecta muito com pessimismo, talvez olha para isso e fala, meu Deus, crise, e agora realmente é uma onda muito forte, mas assim, se fecha talvez no impacto negativo que está logo na frente. Mas se você levantar a cabeça e ver por cima do muro, o que está acontecendo é exatamente isso, né? A construção, ela precisa se modernizar, não é uma escolha de A ou B. É um movimento que não tem mais... Eu acho que nem precisa mais falar o tanto que a digitalização, ela já é uma realidade, ainda mais no meio que a gente está vivendo agora. Então, assim, a construção, ela vai se modernizar. E assim, já é uma lei que a partir de 2021, e você colocou um ponto aí, eu não sabia desses outros marcos de data, ou seja, a gente está falando que daqui a 7 anos, 6 anos, é tudo. Então, assim, para o pessoal que está olhando para essa área agora, é uma área altamente atual, né? Onde precisa, sim, um conhecimento de entender não só executar o que você faz, sua especialidade, seja em projetos ou em alguma área associada à construção, mas também entendendo aprender a olhar para o empreendimento de uma forma mais sistêmica, entendendo que você faz parte de uma obra de construção civil e que se você é de estrutura, você vai ter que começar a entender um pouquinho de orçamento, você vai ter que entender um pouco como é que a execução daquela estrutura que você fez é legal, porque acaba muito aquilo de o arquiteto que desenha não sabe como é que faz, ou então assim, quem botou essa laje em balanço no caso do projetista não imagina o trabalho que dá na execução. E agora acabou essa conversa, né? A gente vai todo mundo sentar e analisar junto de falar, olha, o trabalho é esse, a viabilidade é essa, sim ou não, vale, não vale, dá para fazer, não dá. Então, eu acho que assim, é uma área, e para todo mundo que está assistindo a gente assim, e quer, né, de fato, primeiro que entender e conhecer mais sobre esse assunto é um pré-requisito já básico. Para você que trabalha na construção civil, já tem que começar a ter contato com essa área, já tem que começar a entender o que é BIM, já tem que começar a saber, porque se você é de execução, é a nova maneira que você vai receber os projetos. Se você é da parte de projeto, é o novo sistema que você vai executar os seus projetos. E como você falou, começa pelos governos, mas os governos são grandes contratantes. Então, vai desenvolver a pessoa que talvez a pessoa, a empresa, me refiro, que
que vai estar tendo que executar aqueles projetos, mas automaticamente o conhecimento já está incorporado, ela já tem uma vantagem competitiva no mercado, se ela Com executar outros certeza. serviços, então já está na frente, talvez, de empresas que demoram, eu acho que não, é um impacto que vai demorar ainda, talvez não sei se a gente vai sentir muito isso, então é uma coisa para ontem, de verdade. Mas assim, só para eu não ficar mal na fita aqui, né? Pessoal, a intenção não é assim, vir aqui pregar a revolução e o fim do mundo, né? O apocalipse, não é isso. Muito pelo contrário, né? É uma mudança que está nos trazendo muitas oportunidades. Então a gente tem que chegar isso como uma oportunidade. Especialmente porque ainda não tem muita gente capacitada nisso, não. Então, quer dizer, a gente está reclamando aí que não tem emprego, não tem não sei o quê, mas olha só que oportunidade legal, porque não tem muita gente que faz isso e a demanda vai vir forte agora. Então, é uma oportunidade, sabe? Enxergue isso como uma oportunidade. E você ainda pode fazer parte de um movimento que vai finalmente dar uns pontapés aí na nossa construção. Quer um propósito mais legal do que esse? Olha só. Verdade. Ficou tão tempo estagnado e agora a gente vai participar disso, né? Dessa mudança, né? Essa disrupção que vai trazer tantos benefícios, né? Benefícios sociais, né? O BIM, ele tem segundo a estratégia BIM BR, a gente tem aí uma chance de ter 10% de economia nas obras. Pensa uma obra pública aí que custa bilhões. Olha só, é muito dinheiro. Então, assim, quantas coisas a mais a gente não vai conseguir fazer com essa economia e outra redução de tempo também. A gente tem até um caso que a gente acompanhou aqui na Prefeitura de Florianópolis de uma escola, ela foi entregue na metade do tempo. Ela estava prevista para um tempo lá, acho que era 1 ano e foi entregue em 6 meses, uma coisa assim, tá? Então, tu pensas assim, ó, uma comunidade carente que estava precisando de uma escola e aquelas famílias tiveram aquela escola 6 meses antes do previsto. Entende? Assim, esse ganho social, para mim, é uma coisa espetacular. Um intangível que assim, faz valer a pena a nossa... Eu acho que é isso, o propósito de construir, né? A gente que lida com construção civil é isso. O pessoal aqui no time fala muito que, na verdade, engenharia você deixa muitos filhos, né? Você olha para um projeto desse, de fato, tá associado ali ao trabalho que foi empregado desde a fase preliminar. Então, assim, aquilo ali fica de benefício, transforma a sociedade, né? Transforma mesmo a sociedade que a gente vive, porque um empreendimento moderno e um empreendimento que e eu acho que um ponto que você colocou aí, que ajuda até na parte de compliance também, para a gente começar a monitorar o processo público também, né? Essas obras, porque a obra virou muito aquela caixa de Pandora ali, não, ali é onde pode ter coisa errada, porque ninguém sabe muito bem de onde veio aquele preço, ninguém sabe muito bem por quê, e talvez agora a gente comece o BIM vai abrir todas essas portas, mostrando para todo mundo que quiser entender que não tem como a conta não fechar, porque é automático. Você mudou aqui, vai mudar ali, todo mundo trabalha em conjunto, então assim a gente começa de fato a aumentar isso, falando nesse cenário para o setor público, mas falando para o setor também da construção civil, privado, e enfim, abrangendo tudo, é um ganho de performance sem tamanho, de verdade. E só, eu não queria né, eu sei que tá aí querendo falar mais coisas, mas só uma coisa que eu acho ainda bem importante também deixar aqui, que é essa questão da sustentabilidade, né? Também que a gente não dá tanta bola aqui, é um atraso nosso, às vezes não dá valor para isso, mas a gente tem que pensar nisso, né? E o BIM, ele traz uma grande oportunidade para a gente ter obras muito mais sustentáveis, né? Então, muito mais redução de entulho, desperdício, com as informações trabalhadas lá no início, a gente consegue trabalhar melhor os materiais, né? Então, quer dizer, o ganho social e essa questão da sustentabilidade é algo muito importante que as pessoas têm que entender, assim, sabe? Existe Dá um exemplo para a gente, com um ganho de sustentabilidade, assim, nessa dinâmica de interoperabilidade entre as partes. A parte de redução de desperdício de material na obra é o maior exemplo que eu posso te dar, porque o que acontece? Se a gente tinha um monte de retrabalho lá na obra, quebra lá na hora, porque tinha sistemas incompatíveis e para tudo e gasta mais material, agora a gente vai ter muito menos gasto de material, porque o negócio já vai certo, entendeu? Sim. Então,
esse ganho é direto, assim, a gente sabe. Claro, E é um impacto já, imagine, se você falar obra, eu acho que na cabeça de muitas pessoas, inclusive leigos, né, pensa em entulho, né, pensa aquele, você já acaba, Isso. você conseguir reduzir o desperdício nessa etapa anterior, teve até um depoimento aqui do Breno Flores, Uhum. Ele está executando uma obra de arquitetura e eu conheço o caso dele especificamente, é um engenheiro que constrói casas de alto padrão, tá? E assim, casas de altíssimo padrão aqui no litoral da Bahia. E, poxa, já está tendo essa tecnologia implantada em obras de níveis residenciais, né? Claro que a gente está falando de um Sim, padrão elevado, mas já é uma realidade. E aí ele mas deu o BIM é depoimento para que todo mundo. realmente. Exatamente. O que mostra que não é só para obra de grande porte, obras públicas, mostra que pode ser usada para obra residencial, e aí o depoimento que realmente ajuda a identificar as restrições, ajuda de fato a você planejar e gerenciar mais fácil a sua execução da obra. Caramba, Sim, com Michele, certeza. poxa, muito legal, muito animado. Você falou uma coisa que pega muito aqui também, que é a questão de, poxa, que legal participar desse momento da engenharia, né? Porque eu acho Isso assim, mesmo. a gente não consegue parar o trem do avanço, parar o trem da modernização, da inovação, porque alguém vai fazer e tende a sempre evoluir nesse aspecto. E a gente está participando dessa etapa para nós, né? É uma oportunidade sem tamanho, como você falou. Primeiro, o mercado não está especializado nesse sentido ainda. Ou seja, ninguém não tem aquelas, poxa, consolidado, né? Aquele player consolidado. Então tem muita oportunidade associada. E fora Muita. isso, a gente evoluir o valor da nossa profissão, quebrar certos paradigmas, talvez, de Isso mesmo. construção e desperdício, e obra não se acaba, se abandona, que eu acho que isso também é uma perda, poxa, de um tamanho gigantesco para o rendimento do profissional em si, para agregar valor à Claro, profissão, né? O com retorno financeiro, certeza. talvez, do projeto, se a gente vê, pô, engenharia, se a gente pegar o piso do CREA, quem é que pratica o piso de fato, a gente vê uma discrepância absurda. Por quê? Porque está associado a isso. Não, mas não tem uma performance interessante, a coisa não acontece, não vale esse dinheiro, tem muito isso, já ouvi. Então, Sim. assim, de fato, a gente começa a quebrar essa cadeia lá atrás, quando a gente moderniza todo o processo, implantar ferramentas de gestão, metodologias com o BIM permeando todas as áreas aí, vai ser um processo muito mais prazeroso. Que Com bacana, Michele. certeza. Eu sou uma pessoa movida a propósitos, né? Então, Sim, eu sempre estou enxergando dessa forma, assim, participar disso, eu acho, imagina surreal. que surreal, né? Fazer parte de uma transformação É, dessa. Então, tá aí a oportunidade, entendeu? Tem a oportunidade, que nem tu falou, de valorização da profissão, a do nosso trabalho, né? Da questão técnica e de a gente deixar um legado, né? Um legado para a sociedade, tem toda essa questão envolvida, né? Que eu já comentei. Então, são oportunidades, assim, de diversas naturezas e que juntas, meu Deus, geram um valor absurdo para todo mundo, assim, exatamente. né? Então, Então, é bacana. isso. Bom, passa que a gente, o papo quando é bom é assim, passa que a gente nem vê, já tá chegando aqui quase perto do nosso Instagram, ele corta a live mesmo, quando vai chegando perto de uma hora, a gente já está se aproximando. Então eu queria primeiro que você deixasse um recado final aí para todo mundo que olha com carinho para essa área. Primeiro que assim, eu acho que quem chegou até aqui já sabe que entender e estudar o BIM é uma obrigação se você é da área da construção civil, isso é um ponto, né? É de fato uma necessidade você começar a mergulhar nesse universo, entender aonde vai impactar na sua atuação profissional, entender de fato as possibilidades, entender de fato as oportunidades, é uma obrigação. Mas para quem de fato você da área de projetos pode falar isso com bem mais propriedade, deixa um recado para a galera aí que está disposta a iniciar mais forte nessa jornada. Gente, se eu puder então deixar alguns conselhos, né? Quem sou eu para deixar conselho? Mas já que me pediu, eu vou dizer então. Nada, com certeza, É... referência. Gente, assim, aproveita esse momento, né, para aprender um pouco mais a ter essa visão multidisciplinar. Claro, é importante nós continuarmos sendo especialistas no que a gente faz. A gente tem que ser especialista em alguma coisa, né? Eu acho que isso é muito importante. Mas
crie formas de você ampliar a sua visão multidisciplinar, conhecer a obra, isso vai ajudar muito, porque enquanto a gente ficar só no que a gente faz, a gente vai ter muita dificuldade de entender como funciona o processo construtivo. Então, por exemplo, eu não estou querendo me dar de exemplo para ninguém aqui, mas o que eu mais tenho lido atualmente é sobre planejamento de obra, canteiro de obra, execução de obra, coisa que não tem nada a ver com a minha trajetória até então, e inclusive aprendendo o sistema elétrico, hidráulico e tudo mais, porque eu preciso ampliar essa minha visão. Isso já está me ajudando, já estou tendo resultados tecnicamente falando, né? Então, tenta ampliar a tua visão da obra, tenta entender melhor como que funciona, fiquem abertos às mudanças, pensem nisso como uma oportunidade, não é assim, ai, que difícil, agora me ferrei porque eu vou ter que fazer. Não, é uma oportunidade. Num primeiro momento, talvez a gente realmente vai ter que estudar um pouquinho mais, mas daqui a pouco também a gente vai começar a acostumar, porque isso vai virar a nossa rotina nova de trabalho, né? Então, assim, ó, pensa que trabalhar em conjunto, as duas cabecinhas se somam, né? Se a minha cabeça tem uma ideia legal e a de vocês tem outra, juntando, olha só quanta coisa que a gente não poderia fazer muito melhor, né? Então, vamos aprender a trabalhar de forma colaborativa, né? Abra a cabeça aí para as novas tecnologias, tem muita tecnologia nova acontecendo, né? Se abram para a inovação. Inovação não é ter que saber todas as tecnologias, não, é a gente entender como que a tecnologia, como que isso pode ser usado para melhorar os nossos resultados. Então, a ideia é ter um objetivo de melhora de resultado, né? Então, a gente tem que abrir a nossa cabeça, estudar mesmo, não tem jeito, ampliar nossa visão multidisciplinar, encarar isso como uma oportunidade, porque é uma oportunidade, e fazer parte desse movimento, porque infelizmente quem não fizer vai ficar para trás. Então, mas pensa que a gente está gerando um valor muito importante para a sociedade, né? E a gente está com essa chance de valorizar a nossa profissão e deixar um legado para as outras pessoas, né? E ter um usufruto disso, né? Então, se eu pudesse falar alguma coisa, seria nesse sentido, assim. Perfeito. Eu acho que ficou bem claro, assim. Assim, o pessoal costuma confundir inovação com invenção. Como se inovar fosse criar uma coisa diferente, né? Pegar uma coisa que não existe ainda, vou inovar. Na verdade, inovação é você melhorar o que já é feito. Então, assim, o BIM, ele está muito aí para provar isso. Ele vai melhorar o que já é feito dessa forma. A inovação pegaram seus conceitos, as técnicas e os produtos, né, as entregas de todas as áreas da engenharia e unificaram isso, melhorando e unificando para que todo mundo tenha maior performance e maior resultado. Michele, então, se a galera quiser consumir um pouco mais do seu ponto de vista, eu sei que a gente conversou um pouco aqui do Reacelere, fala um pouco para a galera, vamos convidar esse pessoal para curtir lá também, tem muita coisa bacana. Sim, gente, agora a gente está, eu sou envolvida em 200 projetos diferentes, né? Tá igual a gente aqui. Quase não durmo. Enfim, esse projeto da Reacelere é um movimento que a gente criou, somos em 5 engenheiros, todo mundo voltado para a área de inovação, com esse senso de inconformismo, né? De querer mudar, de querer melhorar essa história da nossa construção. Então, a gente se uniu e a gente está criando bastante conteúdo aqui no Instagram, né? A gente, claro, trabalha de formiguinha, até porque todo mundo ali também tem seus trabalhos e seus outros projetos, mas então a gente está criando muitos conteúdos aqui no Instagram e depois a gente... o Danilo colocou lá o arroba ali, ó, Reacelere. Pessoal, sigam que é conteúdo de muita qualidade. Isso, e a gente quer, e depois a gente vai fazer, a gente pretende fazer eventos também, já fizemos uma palestra bem legal, a gente vai ficar fazendo palestra agora todo mês, talvez até toda semana, vamos ver o que vai acontecer aí, e trazer gente de fora para discutir melhorias na construção, né, depois fazer evento presencial quando essa pandemia passar, se Deus quiser, né? Então a nossa intenção é criar um movimento mesmo para engajar pessoas, fomentar networking, trocar experiências, trocar ideias. Como eu falei agora há pouco, né? 2 cabeças pensam melhor do que uma. Imagina se forem várias. Então, a ideia é essa. Então, show de bola. Estamos acabando 1 minuto aqui, já está na contagem regressiva. Ó, muito obrigado de novo, galera. Sigam a Michele, sigam o Reacelere. Se você não nos seguir, sigam a gente aqui, que a gente tem esse mesmo objetivo, o mesmo propósito. Vamos unificar para entregar conteúdo de qualidade para essa galera aí e ajudar nessa transformação da construção civil. Mi, brigadão. Foi muito massa o nosso papo. Obrigada. Até uma próxima. Eu que agradeço.
Eu que agradeço. Até uma próxima. Tchau, pessoal. Boa noite para vocês. Tchau. Valeu, turma. Um abraço. Até a próxima.